Diz o seguinte: o reservatório de um caminhão-pipa tem a forma de um cilindro circular reto, com eixo horizontal e dimensões internas de 6 metros de comprimento e 2 metros de diâmetro. Tá? E diz que uma escola contratou o serviço de caminhão-pipa para abastecer sua caixa d'água. Após o abastecimento, o motorista percebeu que o reservatório do caminhão estava cheio até 3/4 de sua altura, conforme ilustrado na figura. E aí ele pergunta qual foi o volume em metros cúbicos de água utilizada para abastecer a caixa d'água da escola, sabendo que o reservatório do caminhão estava cheio antes do abastecimento. Bom, então o volume que foi usado aí, tá? Eu posso dizer que foi esse volume aqui, olha só. Pegando essa áreazinha aqui, esse volumezinho aqui mais ou menos, tá? Pronto. Seria mais ou menos esse volume aqui, que tá em roxinho, tá? E tá, como é que a gente vai fazer essa questão aqui? Ele disse que isso aqui vale 6 metros, né? Como é que a gente vai achar o volume disso aqui? Primeiramente, a gente tem que pensar o seguinte: para a gente achar o volume dessa parte em roxo, a gente vai ter que pegar a área da base, que seria essa partezinha aqui, ó. Colocar em laranja. A área da base, tá? Desse sólidozinho aqui, que seria o equivalente ao volume que ele deixou, tá? Essa área da base que eu coloquei aqui em laranja, que seria basicamente isso aqui, ó. Essa partezinha aqui, vezes a altura. A altura desse sólido seria 6 metros, tá? Então, como é que a gente vai achar essa área da base aqui? Bom, aí vem o pulo do gato dessa questão. Por quê? Porque ele diz que esse reservatório, ele tem 2 metros de diâmetro, tá? Então, o raio dele é de 1 metro. Isso aqui tudo aqui, ó, é 1 metro, tá? E ele disse que ele tá cheio até 3/4 da altura dele. Então, se aqui tudo é 1 metro, daqui pra cima, olha só, daqui pra cima eu tenho 0,5 metros, meio metro, certo? E onde é que fica o pulo do gato dessa questão? A gente vai ter que visualizar isso aqui, ó. Se eu puxar os raios pra cá, eu vou ter dois triângulos retângulos aqui, tá? Dois triângulos retângulos, e melhor que isso, eu vou ter um setor circular aqui, tá? E para achar, aí tu concorda que para eu achar essa areazinha em laranja, basta eu achar a área do setor circular e tirar a área desses dois triângulos aqui, ó, desse triângulo e desse triângulo, concorda? Tá, e como é que a gente vai achar a área desse setor? Bom, a gente tem que fazer uma proporção entre o ângulo de abertura, que seria esse ângulozinho aqui, calma, seria esse ângulozinho aqui, uma proporção entre o ângulo de abertura e a área de uma circunferência, tá? Por exemplo, se ele tiver 1/4, se isso aqui fosse 1/4 de uma circunferência, então a área seria 1/4 da circunferência completa, entendeu? Então, tá, como é que a gente vai fazer isso? Primeiro a gente tem que achar qual é esse ângulozinho de abertura, né? Esse ângulo do ângulo. Como é que a gente vai saber disso? Bom, aqui eu não tracei o raio, então aqui é 1 metro, tá? E aí a gente vai pensar no seguinte: tem uma propriedadezinha do triângulo retângulo, que é do triângulo 30, 60, 90. Que ele diz o seguinte: o ângulo oposto ao ângulo, o lado oposto, o cateto oposto ao 30 graus, ele é a metade da hipotenusa, tá? E o cateto adjacente a 30 graus é essa metade vezes raiz de 3. Ou seja, repetindo, né? O ângulo oposto a 30 graus é a metade da hipotenusa, tá? E o cateto, na verdade, o cateto adjacente a 30 graus, ele é essa metade raiz de 3, tá? Ah, por que eu disse isso? Porque aqui, olha só. Aqui eu tenho um triângulo retângulo em que um cateto vale metade da hipotenusa. Então isso significa que o cateto oposto a esse cateto aqui, o ângulo oposto a esse cateto, vale 30 graus. Porque foi isso que eu acabei de dizer aqui. O cateto oposto a 30 graus é metade da hipotenusa. Aqui eu tenho uma hipotenusa em que o cateto é metade. Então o ângulo oposto a esse cateto é de 30 graus. Então isso aqui vale 30 graus. Isso aqui, ó, esse aqui é 30, aqui é 60. Aqui é 60 graus. Se aqui é 60, aqui também é 60. Logo eu tenho que tudo isso aqui, que eu vou escrever, toda essa aberturazinha aqui vale 120
graus. E 120 graus é 1/3 de uma circunferência completa, de um círculo completo, tá? Então a área desse setor aqui, tá? A área dele aqui toda vai ser 1/3 da área se fosse toda a circunferência. Então eu posso dizer que a área em laranja, eu já posso até colocar assim, olha. A área lá do laranja, vou chamar aqui de área da base, né, que é a área da base do nosso sólido. A área da base vai ser a área do setor menos, tá? Menos a área daqueles dois triângulos aqui, tá? Desse triângulozinho aqui, desse triângulozinho aqui, tá? Ou eu poderia dizer que seria a área desse triângulo grandão aqui, ó. Vou até marcar em azul. Desse triângulo grandão aqui. Que aí eu já passo pela outra propriedade. O cateto adjacente a 30 é a metade da hipotenusa raiz de 3. Se a metade é 0,5, então aqui é 0,5 raiz de 3. Então aqui também é 0,5 raiz de 3. Logo, todo esse lado aqui, toda essa corda aqui, ela vale 1 raiz de 3 metros. Perfeito, tá? E aí como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer a área desse triângulo grandão aqui, né? A gente vai usar ele, pronto. E aí a gente vai ter o seguinte: a área em laranja, que eu chamo de área da base, ela vai ser... Quem é a área do setor? A área do setor é 1/3 da área da circunferência, tá? Então vai ser 1/3, e a área da circunferência é πr ao quadrado. O r é 1 ao quadrado. Aqui eu vou botar menos a área do triângulo, que vai ser a base vezes a altura dividido por 2, né? A base aqui é raiz de 3, a altura é 0,5. Então vai ser raiz de 3 vezes 0,5 sobre 2. Reorganizando isso aqui, a gente vai ter o seguinte: a área da base vai ser igual a π sobre 3, π sobre 3 menos raiz de 3 sobre 4, tá? Aqui eu tenho 0,5 dividido por 2, é a mesma coisa aqui, 1/4, tá? Então essa aqui é a área da base, aquela área ali em laranja. E eu disse que o volume vai ser a área dessa base vezes essa altura aqui de 6 metros. Então, para eu achar o volume aqui que foi utilizado, né? Então eu vou ter, só eu fazer o volume igual a área da base vezes a altura. A área da base é π sobre 3 menos raiz de 3 sobre 4. A altura é 6 metros, tá? Então aqui é só distribuir aqueles 6 ali. Ficaria 6 vezes raiz de 3, ou 6 vezes π, no caso, 6π sobre 3 menos 6 vezes raiz de 3 sobre 4. Simplificando, a gente tem que 6 dividido por 3 vai dar 2π menos 3 raiz de 3 sobre 2, tá? Dividir o 6 e o 4 por 2. Então isso aqui é o volume, né, utilizado ali, o volume que foi gasto em metros cúbicos, tá? Aqui, ó. 2π menos 3 raiz de 3 sobre 2. 2π, 3 raiz de 3 sobre 2. Letra B.